Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. Hoje iniciaremos a nossa segunda unidade de História dessa disciplina tão importante e hoje partiremos para a trilha 4, a trilha do nosso caderno de apoio à aprendizagem. Antes de iniciarmos os vídeos, eu gostaria primeiramente de receber todos os alunos novatos que estão chegando a casa agora nesse momento e gostaria, sobretudo, de pedir a vocês que quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sino de notificações, que é muito importante. Então você vai lá, se inscreve para receber mais vídeos. Então, pessoal, eu preciso fazer uma explicação para os alunos, principalmente os novatos. Quem é da casa já sabe como é que eu trabalho. Então, professor Robério, eu, professor de História, trabalho da seguinte forma. Vou colocar as nossas videoaulas no Google Sala de Aula e vocês irão assistir. Posteriormente, eu gosto de passar sempre uma atividade para que vocês possam respondê-la. Então, primeiro vocês vão assistir o vídeo e depois vocês vão fazer a atividade. Então, principalmente para os alunos novatos, como são gravados os meus vídeos? A maioria das vezes, mais de 90%, a gente grava através do caderno de apoio. Então, esse caderno de apoio vocês têm que ter, eu vou mandar para vocês, porque ele é a nossa base, é por ele que nós iremos estudar. Então, os meus vídeos são gravados a partir dos cadernos de apoio à aprendizagem, onde nós debatemos, discutimos os mais variados assuntos e a partir daí nós praticamos a nossa aula de história. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês se adequem ao novo sistema, esse sistema de aulas remotas, e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Então, hoje é a nossa primeira aula da segunda unidade do caderno de apoio de História. Então, sejam todos bem-vindos e se acomodem para assistir o nosso vídeo, a nossa videoaula. Então, aqui, pessoal, é a nossa capa do caderno, nosso caderno de História, caderno da segunda unidade, caderno de apoio à aprendizagem. Hoje partiremos para a nossa trilha de número 4. O outro caderno parou na trilha 3. Hoje a nossa trilha de número 4, que são civilizações africanas. Aqui vocês estão vendo que vai falar um pouco sobre o Egito, vai falar um pouco sobre a Núbia e nós vamos partir dessa trilha 4, que é a primeira trilha do caderno de apoio. É uma trilha menor, uma trilha mais enxugada, né, mais enxuta, e depois nós vamos continuando com o nosso caderno. Vocês podem ver que esse caderno, pessoal, ele é um caderno que vai até a trilha 7. Isso, ele vai até a trilha 7. Que a trilha 7, no caso, vai falar sobre a época medieval. Então, nós vamos trabalhar a partir da trilha 4, que é justamente essa: civilizações africanas. Então, na unidade passada, a gente já começou uma análise acerca do que seria a África, porque muitas pessoas pensam que a África é um país. A África não é um país.
a África é, por natureza, a África é, de fato, um continente. Dentro desse continente vai existir vários países. Professor, o que é um continente? Um continente como o continente americano, como o próprio continente africano, como o continente europeu, como o continente asiático e como o continente da Oceania. E, em específico, muitas pessoas acabam confundindo, acabam pensando que a África é um país, que a África não tem uma identidade como se fosse um continente, que seria somente um país. E isso é errado. Por quê, pessoal? Porque dentro do continente africano, inclusive um continente extenso, é onde vai existir vários países como Angola, como a África do Sul, como Senegal, Camarões, como Gana, enfim, tantos outros países africanos, países importantes economicamente. Sabemos que a África tem esse estereótipo de que é pobre, de que é um país, de que é, melhor dizendo, um continente sofrível. Isso vai acontecer basicamente porque a África foi fruto de explorações no seu período colonial. E até hoje, países imperialistas vão cada vez mais saquear, vão cada vez mais explorar a mão de obra, como a gente já viu, vão cada vez mais explorar a mão de obra barata no continente africano, além de retirar suas riquezas. E tudo isso vai ajudar no processo de empobrecimento do continente africano. E aí, pessoal, vocês podem prestar atenção que na história do Brasil tivemos aquele período que vocês vão estudar mais à frente, que foi um período bastante perturbador para a nossa história, um período bastante trágico, que foi justamente o período da escravidão negra. Então, os negros africanos foram trazidos para o Brasil e foram escravizados. Então, vocês precisam compreender isso, que a partir de 1500, quando Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil, ou acha o Brasil, vai começar a trazer os negros, Portugal, o reino de Portugal vai começar a trazer os negros da África para escravizá-los em terras brasileiras, em terras coloniais portuguesas. No caso, o Brasil era colônia de Portugal. Então, tudo isso vai acontecer. E aí, os negros escravizados, trazidos às forças da África para o Brasil, vão ter que passar a sua vida inteira trabalhando, vão ter que passar toda a sua vida trabalhando e apanhando. Então, esse era o regime de escravidão. Você trabalhava, você apanhava e você dormia para trabalhar no dia seguinte. E por sinal, dormia pouco e apanhava muito. Então perceba que esse foi um dos períodos mais conturbados da história do Brasil. Período esse que deixa marcas até hoje, sobretudo o racismo que devemos combater a cada dia, sobretudo o racismo que devemos banir da nossa sociedade. Então, a escravidão no Brasil ela vai durar basicamente de 1537 a 1888. 1888 foi o ano que foi assinada a Lei Áurea, a lei assinada pela Princesa Isabel, a lei que aboliu a escravidão do território nacional, do território brasileiro. E aqui vamos começar a nossa leitura. Ponto de encontro. Querido estudante, na segunda unidade, as aventuras através do tempo nos convidam a aprofundamentos sobre civilizações africanas. Os estudos sobre o vasto continente africano, a diversidade dos povos e o esplendor de grandes impérios e civilizações ocupam uma posição importante nas lutas antirracistas, pois nos permite conhecer o protagonismo das populações negras ao longo da história e a sua contribuição para a formação de acervo dos conhecimentos humanos. Botando o pé na estrada.
Nosso primeiro encontro na aula 1 é explorar os seus conhecimentos. Seja sincero. Copie e responda no seu caderno as questões abaixo. Pessoal, essas atividades do caderno de apoio vocês não vão fazer. Vocês só vão fazer as atividades que eu for passando lá no Google Sala de Aula, entendeu? Vocês não vão fazer essas atividades por agora. Nós vamos responder ela aqui na nossa aula e depois eu posso passar alguma outra questão para vocês fazerem lá no Google Sala de Aula. Então, vamos seguir aqui. A primeira pergunta: quando lê ou escuta a palavra África, o que você pensa? Então, o que é que a gente pensa, pessoal, quando a gente pensa África? Principalmente quando a gente ouve o nome África, a palavra África, a gente pensa em pobreza, a gente pensa em negros, a gente pensa em miséria. E tudo isso é um estereótipo que foi criado. O que significa ser um estereótipo? O estereótipo é aquilo que a gente pensa de forma automática, porque a sociedade nos ensinou a pensar dessa forma. Então, se você parar para analisar, toda vez que a gente pensa em África, a gente pensa em pobreza, a gente pensa em miséria, em fome, em doenças, em pessoas magras, em meninos desnutridos. E isso vai existir, mas a África não é somente isso. Nós temos lugares na África que são extremamente desenvolvidos. Nós temos lugares na África que são extremamente desenvolvidos, tal como a África do Sul, o próprio Egito e tantos outros lugares. Então a África não é somente a pobreza, a África não é somente a fome. Isso foi um estereótipo criado pela sociedade ocidental, sobretudo pela sociedade europeia. A questão 2: qual filme ou os filmes sobre a África que você lembra? Então aí tá falando sobre alguns filmes, mas eu gostaria de destacar um que foi lançado recentemente, que é aquele filme do Pantera Negra, né, que ele vai falar sobre as religiões de matriz africana, vai falar sobre aquele herói, aquele super-herói da Marvel, que é o Pantera Negra. Quem puder assistir esse filme depois, pode assistir. Eu vou ver se eu consigo achar ele no YouTube para passar para vocês assistirem depois. Mas é muito interessante o filme porque vai falar sobre a África, vai falar sobre as matrizes africanas, é um filme de ficção, é um filme de ficção, porém é um filme que vai tratar bastante essa questão do território africano. Então vocês vão ter que assistir depois. A questão 3: nome de países da África que falam a língua portuguesa. Pessoal, nome de países africanos que falam português, a gente pode destacar sobretudo Angola. Então, Angola é um país que fala a língua portuguesa. Porque se você pegar a África, além das tribos que falam os dialetos, tem vários dialetos africanos. Você tem que prestar atenção que a África, dentro dos países africanos, a sua grande maioria foram colônias de outros países, num período de expansão marítima. Então, Portugal tinha colônia lá na África, a Inglaterra tinha colônia na África, a França, a Espanha. Então, dentro da África existem países que falam diversas línguas, porque foram colonizados por outros países, tal como a gente que foi colonizado por Portugal e falamos português. Só que o nosso português é um português abrasileirado, né, que se chama um português brasileiro, e já Portugal é um português mais enxuto, um português ortodoxo. E no nosso caso, falamos português brasileiro. Então, dentro da África, existem países que foram colônias de outros países. Por isso, eles falam diversas línguas dentro do continente africano. Aqui, pessoal,
nós temos duas imagens que vai nos fazer lembrar da África. Porque percebam bem, percebam muito bem. Todas as vezes que nós pensamos em Egito, todas as vezes que nós pensamos em Egito, nós pensamos que o Egito não é um país africano. Muita gente pensa que o Egito não é da África, porque no Egito as pessoas são de pele mais clara, a maioria parda ou até mesmo branco, e a gente pensa, poxa, mas na África não só tem negros, então o Egito não é da África. Então, todas as vezes que a gente vê falando em Egito, a gente pensa que o Egito não é da África, que o Egito não é africano. Muito pelo contrário, o Egito é da África, principalmente da parte norte, e é um dos países que temos um vasto acervo histórico, um vasto acervo arqueológico. É o país que tinha os grandes imperadores, que tinham, melhor dizendo, os grandes faraós. Vocês conseguem ver aqui nas imagens, na figura 1 e 2, vocês conseguem observar aqui as figuras de pessoas do Egito, de egípcios. Sobretudo, vocês conseguem observar que possivelmente são faraós. A figura 2, vocês conseguem ver um faraó sentado ao trono. Na figura 1, vocês conseguem ver uma pessoa do Egito com seus ornamentos egípcios. E aí, dentro do Egito, nós vamos falar ainda mais de Egito, mas a gente sabe que dentro do Egito nós tínhamos uma vasta cultura que foi sendo criada em volta do rio Nilo. O rio Nilo é aquele rio que corta o Egito, foi aquele rio que possibilitou toda a povoação do lugar, que possibilitou o aumento da população através do aumento do plantio. Então, através do plantio, da irrigação do Egito, foi que se conseguiu povoar o lugar e que se conseguiu criar esse vasto território egípcio cheio de cultura, onde a principal dela era a cultura mortuária. Então as pessoas, ou melhor dizendo, os faraós, eles faziam as pirâmides. Aí, professor, o que é uma pirâmide? Uma pirâmide nada mais é do que um túmulo. O faraó passava a sua vida inteira construindo uma pirâmide para, quando morresse, ser sepultado dentro daquela pirâmide. Porque a pirâmide é um símbolo de poder, mas, sobretudo, é um meio que levava, segundo a crença deles, era um meio que levava o faraó para outra vida. Quanto mais alta a pirâmide, mais próximo e mais fácil eles entrariam nos reinos dos céus e possivelmente continuariam vivendo de acordo com suas religiões. Então, essa era uma parte da cultura funerária dos egípcios, uma cultura muito rica, uma cultura bastante estudada até hoje e que nós vamos trabalhar com mais frequência, nós vamos desenvolver mais atividades com maior frequência. Então, aqui nós temos a pergunta 1, qual civilização as imagens fazem referência? A civilização do Egito. Então, a resposta é a civilização do Egito, o Egito Antigo. E a pergunta 2, apenas com base na imagem, você poderia deduzir qual a forma de governo apresentada? A forma, pessoal, de governo era basicamente uma forma unitária, ou seja, um único rei, um único faraó governava a população. E dentro dessa sociedade tinha os esquemas, tinha os escribas, e no último patamar da sociedade nós tínhamos os escravizados, que eram os escravos egípcios, que trabalhavam nas grandes obras do faraó. Então, existiam escravos no Egito também. E aí, pessoal, é importante ressaltar que uma pirâmide daquela demorava em média de 30, 40, 50 anos para ficar pronta.
porque eram pedras muito grandes que deveriam ser levadas à mão pela força humana, por diversas formas sobretudo, por diversas artimanhas criadas por eles para construir a pirâmide, que nós vamos ver de forma mais detalhada adiante. Pessoal, é o seguinte, nós estamos chegando a 20 minutos dessa nossa conversa de hoje. Não para por aqui essa trilha, ainda tem um pouco mais dela para a gente poder trabalhar, mas nós vamos trabalhar essa outra parte da trilha na outra aula. Então, por hoje a gente vai finalizar, porque principalmente para os novatos, eu quero dizer isso, que as nossas aulas elas não passam de 25 minutos, para não ficar muito extensa para vocês assistirem. Então, cada dia, cada aula tem em média de 25 minutos ou menos, para ficar mais fácil para vocês assistirem. E outra questão bastante importante aqui a ser trabalhada é que as nossas atividades serão apresentadas lá no Google Sala de Aula para que vocês possam responder e assim ir produzindo material que vocês serão avaliados. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula, a aula de número 1 da segunda unidade de História. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Então, vou postar esse vídeo lá no Google Sala de Aula e vou postar atividade para vocês fazerem também. Então, um abraço e até a próxima semana, até a próxima aula.